Olá! A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara começa as atividades do ano com muitos desafios. As lutas contra o racismo, pelos direitos das mulheres e dos LGBTs são alguns dos temas que estão em debate e votação. Além disso, a comissão tem a tradição de trabalhar em prol de políticas públicas para as minorias. A presidência do colegiado ficará a cargo de uma parlamentar que é educadora social e sanitarista. É a deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que é a nossa entrevistada desta edição do Palavra Aberta. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Parabéns por pegar essa presidência numa comissão tão importante da Casa, né? Importante e necessária para que a gente avance nos debates da vida real, daquilo que de fato precisa ser trazido como parte da pauta central nessa Casa. Essa comissão tem pautas extensas. Eu queria que a senhora falasse para a gente alguns dos temas que realmente vão ser a prioridade da sua gestão. Não, inicialmente preciso dizer que essa comissão durante um tempo ela foi utilizada como parte de uma estratégia de um determinado campo para evidenciar as suas pautas. O nosso intuito definitivamente é mudar isso e dar a preciosidade necessária que ela tem que ter diante de temas tão necessários de um debate para avançar na sociedade. Eu, como uma mulher negra, como uma mulher lésbica, que venho de todo um campo social, como tu bem falaste aí na minha apresentação, sou uma educadora social, venho do campo da saúde pública, trago já imbricado no meu discurso, mas também na minha trajetória, nessa construção política, temas que eu quero colocar ali nessa centralidade, porque são temas que são importantes para que a gente não tenha um alinhamento unilateralizado, mas para que a gente possa debater aí desde as lutas antirracistas e fazendo um recorte específico com isso, com a juventude negra viva, que agora já vai ter também junto do Ministério da Igualdade Racial e do Governo Federal um projeto específico para que a gente possa avançar no Brasil todo, falando da violência contra as mulheres, falando também não somente da violência, mas das possibilidades da garantia desses direitos, para que a gente reduza essas violências, para que a gente possa ampliar as possibilidades, falando dos LGBTs e desta luta, porque o Brasil, em 14 anos, ainda continua sendo o país que mais mata. Então, e de forma violenta. Sim. E também dos ativistas, a gente tem que olhar para isso. Se a gente tem aí lutas importantes em todos os cantos do Brasil, de norte a sul desse país, que é gigante, é continental, a gente ainda tem também a violência contra esses ativistas que lutam pela garantia de direito, de território, da cultura desse povo. Então, esse é o tom que eu quero dar para essa comissão, para que a gente possa avançar coletivamente na construção da defesa dos direitos humanos. É isso que a gente precisa pensar e não permitindo que sejam utilizado este espaço como forma de distorcer toda uma relação muito objetiva que a gente tem, por exemplo, com a ONU, Objetivos de Desenvolvimento. Sim, é isso que a gente está focado. Então tem aí um grande desafio, mas tem também uma grande implicação para que a gente consiga avançar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. E, inclusive, essa comissão também tem a tradição de fazer diligências pelo país com alguns temas que aí realmente chegam até a mídia e vão se desenvolvendo. Como é que estão, que temas que podem ser incluídos nessas diligências? Inicialmente, nós já tivemos uma tratativa com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e vamos avançar em todas as regiões do Brasil para falar justamente do direito das mulheres. Isso é olhar para o Brasil real, num país onde nós temos aí a maioria de mulheres e principalmente as mulheres negras que continuam sendo as que menos têm investimento, continuam ocupando os piores lugares dos cargos de trabalho, continuam recebendo os piores salários, continuam sendo as mais prejudicadas pela precarização desses postos de trabalho, pela terceirização, por uma série de elementos, morando em ocupações, tendo como forma de vida a sobrevivência. Sim. Isso vai ser um dos nossos principais motes nesse início de formulação dessas pautas para que a gente possa avançar. Então, as mulheres vão ser, de fato, uma das prioridades, assim como LGBTs, para que a gente possa avançar nessa garantia. Essa casa que é uma casa que agora se demonstra aberta
para o avanço de mulheres como eu na presidência da comissão, também é uma casa muito conservadora no que se fala diretamente da construção e da defesa de pautas. E a gente vê aí o plenário, que é um bom exemplo disso. Então a gente vai utilizar da comissão para dar esse tom. Vai utilizar da comissão para fazer esse movimento de avanço. Precisa, é necessário. Com certeza. A gente até tem uma comissão aqui de legislação participativa, mas a Comissão de Direitos Humanos ela vai abrir espaço para uma participação maior da sociedade civil organizada? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente quer garantir que se tenha a participação externa, primeiramente com as audiências públicas. Nós queremos fazer esse movimento de trazer a população aqui, mas também de ir até a população. Eu estou com essa disposição para ir até os estados, para ir a esses espaços, para que a gente possa novamente organizar os grupos de trabalho, para trazer esses temas que são importantes, porque é a sociedade quem tem que formular a defesa que nós vamos fazer aqui, e não o contrário. É isso que falo quando digo que a comissão foi utilizada durante um tempo para servir a interesses, a temas muito fechados. A gente tem que debater aqui a realidade do Brasil, de um Brasil que continua profunda em desigualdade, num Brasil que tem aí agora um avanço econômico, mas que ainda precisa socialmente acompanhar. E isso tem um recorte específico de cor, isso tem um recorte específico de gênero. E isso tem que ser debatido nos direitos humanos. Queria até que a senhora falasse, a senhora como sanitarista, que a senhora também defende a saúde da população negra, que sempre esteve muito relegada, esse racismo nessa área de saúde. Como é que vai ser tratado? Não, sempre que fala da saúde da população negra, eu me recordo de um dado, que a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra, que está aí desde 2011, 12, sendo estruturada, agora, em 2024, a gente ainda vê menos de 10% dos municípios no Brasil tendo ela implementada. Então, isso já demonstra o tamanho do nosso desafio, levando em consideração que a maioria da população negra é a população SUS-dependente. Então, para que a gente reduza isso e também fale do investimento, a gente precisa falar sobre isso, do que está tendo de investimento, e como esse investimento chega até essas pessoas, dessas grandes filas para pequenas cirurgias, para atendimentos no sistema básico da saúde. Isso tudo tem que estar no nosso mote. A gente tem que fazer essa defesa e tem que garantir que, principalmente dentro desse aspecto, no que tange da formulação, mas principalmente da execução das políticas, a população negra seja a centralidade. E mais uma vez digo isso, que não puxo porque sou uma mulher negra e oriunda da comunidade. Falo isso porque a população negra é a maioria da população no Brasil. Então é isso, assim como a população indígena, a gente tem que falar desses povos originários, a gente tem que falar da garantia do acesso. A gente tem que trazer isso como parte principal desse debate, senão, de fato, não é a defesa do direito humano. E até queria lembrar, porque a população em situação de rua também é maioria de população negra, vai ter algum debate, vai ser levado também para a comissão? Sim, sem dúvida. E também já aproveito para falar que, enquanto educadora social, eu era educadora social de rua em Porto Alegre. Trabalhei muito tempo com essa população, então esse é um tema muito sensível que me toca e, sem dúvida alguma, a gente já vai trazer, já tem algumas tratativas, logo isso já deve estar na nossa pauta, e é preciso, porque reduzir a desigualdade, fazer um enfrentamento real disso, é pensar também na luta antimanicomial, porque também a gente precisa falar da saúde mental, precisa falar desses espaços de cuidado, do acesso e de como eles são conduzidos. Tem que trazer aí uma série de políticas efetivas para a redução desse que, para mim, é o pior mal que a gente pode ter numa sociedade. Porque quando as políticas, todas elas falharam, essas pessoas ocupam a rua. E a maioria delas são negras. No Brasil negro, a gente vê justamente isso. Uma última pergunta que a gente já está terminando é a intolerância religiosa, que também a gente tem visto crescer, e principalmente as religiões afro, que têm sido muito atingidas. Vai ser tratado na comissão? Já tem projetos? Tem, e logo já deve avançar. E a gente precisa falar disso, porque num Brasil diverso, amplo, múltiplo em suas ações e diverso em seu povo, a gente precisa considerar que o fato das pessoas escolherem os seus cultos, as suas rezas, os seus templos, não pode ser motivo para ataque. E eu falo isso também muito sensibilizada por ser uma mulher de terreiro e por compreender que aquilo que a gente cultua não interfere em absolutamente nada, a não ser por conta da discriminação e da grande forma de operar relacionada à descaracterização
dessas religiões de matriz africana, desses povos de terreiro. E aí, de novo, falo, a gente precisa debater o racismo, porque isso vem muito oriundo por conta do racismo, o racismo religioso. Enquanto a gente não debater profundamente, de forma séria, o que é e como se constrói, como opera o racismo no Brasil, definitivamente a gente não vai ter um avanço na garantia de direitos humanos, porque esse país é um país negro, é um país miscigenado, é um país indígena. E aí, se a gente não tem esse como um dos pontos de enfrentamento e de construção da defesa mesmo, a gente acaba sendo fadada à redução das possibilidades, mas principalmente a um fracasso enquanto sociedade, porque naturaliza uma violência que é absurda. Com certeza, deputada. Muito obrigada por participar aqui do Palavra Aberta, explicando para a gente esses temas que vão ser essenciais na Comissão de Direitos Humanos. Sem dúvida alguma, fico à disposição e tenho certeza que nós vamos avançar e avançar muito. Em breve quero estar aqui já retomando esses temas, mas também os avanços que nós vamos ter nessa comissão, porque tem uma grande disposição para que a gente faça dela um instrumento para a sociedade brasileira. Eu conversei sobre as prioridades da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara com a presidente do colegiado, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Você pode acessar esse e outras edições no YouTube da TV Câmara. Acompanhe também as nossas redes sociais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.